Gente, tudo bem com vocês? O professor Rodrigo irá agora explicar para vocês as atividades de língua portuguesa da 31ª semana, ou seja, já estamos na semana de número 31. Vamos clicar sobre o link para poder abrir o site Conectados da Vila. Lembrando que o professor sempre coloca o link direto para vocês. Então, vocês cairão sempre, terão acesso às atividades do 5º ano, já cairão no lugar certo. Vocês vão optar aqui pela 31ª semana, de 31, número 31, e vão sempre pegar a versão aluno. Por quê? Porque a versão responsáveis tem respostas, e o ideal é que essa versão vocês só peguem depois de terminar as atividades, porque não tem graça, né, gente? Pegar tudo já respondido, não vai ter nem que fazer nada, né? Então, vamos pegar a versão aluno. Quem tem feito através da internet tem que copiar no caderno, responder, tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá, versão aluno. Clicou na versão aluno. E aquelas pessoas que estão pegando atividade na escola vão pegar na quarta-feira, tá bom? Que é o dia que a escola faz a entrega. Então, gente, o gênero textual hoje, o professor vai tentar ser sucinto, ser breve. Vou tentar resumir, já que o gênero textual de hoje é resumo, né? Então, o professor vai tentar ser breve, ó. Então, resumo, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre o que é resumo. Vamos ler esse início, ó. Os títulos: A Coruja e a Águia, A Cigarra e a Formiga, O Lobo e o Cão, A Raposa e as Uvas, O Leão e o Rato, A Lebre e a Tartaruga, O Lobo e o Cordeiro, são bastante familiares, não é? Vocês conhecem essas fábulas, gente? Provavelmente você já leu ou ouviu todas, e em mais de uma versão, né? Pode ter mais de uma versão dessas fábulas. Nesta sequência didática, você poderá utilizar todos os conhecimentos do gênero textual fábula para produzir a sua própria fábula. Para tanto, precisará cumprir as etapas da proposta. Vamos lá? Então, vamos falar um pouco sobre essa questão do resumo, né? E aqui também fala um pouquinho, né, dessa questão da fábula. Lembrando que a fábula, gente, é aquele gênero textual no qual os animais falam, eles agem como se fossem pessoas, fazem coisas que são próprias das pessoas, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, vocês conseguem ver, né, uma imagem. Essa imagem provavelmente, né, é do Esopo. Esopo é um personagem histórico, né, da Grécia Antiga, e segundo os historiadores teria sido ele o primeiro fabulista, ou seja, a pessoa, né, que começou a falar, né, a contar essas histórias. Aqui vocês veem uma roda, né, tem crianças aqui, jovens, e ele falando, né, contando aqui suas fábulas, né, e essas fábulas vieram até os dias de hoje. É claro que depois algumas pessoas começaram a registrar, porque antes tudo só era falado, né? Então começaram a fazer os registros dessas fábulas, a escrever, e as fábulas chegaram até os dias atuais. Número 1. Observe com atenção a ilustração. Ela retrata o momento de uma fábula bastante conhecida. Qual? É possível perceber que momento da fábula é retratado nas ilustrações abaixo? Então aqui nós temos duas ilustrações, né? E aqui, letra A, aí nós temos na verdade, assim, letra A tem uma pergunta, aí vocês vão responder, né? São duas, na verdade, duas perguntas em uma. Aí nós temos a letra B. Pelo que se pode entender das imagens, o que a formiga fazia enquanto a cigarra cantava? Letra C. A cigarra passa por qual dificuldade? Aí, gente, é importante vocês assistirem também ao vídeo que o professor disponibilizou no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Para quem não conhece a fábula, essa é, digamos, a mais famosa de todas, né? Letra C, perdão. A cigarra passa por qual dificuldade? Letra D. O que acontece no fim da história? Letra E. Quando você leu essa fábula, ela estava escrita em versos ou em prosa, né? Ou seja, na forma de um poema ou na forma de uma história, de um texto como conto, crônica. Como é que estava escrito? Letra E.
Quando você leu essa fábula, ok, aqui o professor já leu. Letra F. Pensando na vida real desses insetos, seria possível que uma cigarra pedisse ajuda a uma formiga? Né? Se a gente tirar essa parte da fantasia e vir para a realidade, isso seria possível? Aí você vai dizer sim ou não e vai explicar por quê. Aí vem a pergunta, por quê? Aí você tem que explicar, tá bom? Vamos para a atividade 2. Pois bem, agora vamos ver outras versões da fábula A Cigarra e a Formiga, criadas por escritores brasileiros como Monteiro Lobato e de José Paulo Paes, e responda às questões ao final. Então, gente, vocês vão fazer a leitura dos textos, o professor não vai fazer a leitura porque senão o vídeo vai ficar gigantesco e não pode, né? Depois tem gente que nem assiste, aí o professor tenta encurtar. Vocês vão ler aqui, ó, de José Paulo Paes, sem barra, e aí vem as perguntas. Letra A, como a cigarra é vista pela formiga? Isso baseado já nesse texto, tá, gente? B, como é a formiga? C, o que acontece no fim da história? E D, a história é escrita em versos ou em prosa, né? Ou seja, na forma de um poema ou na forma de uma fábula, né? Contada em forma de texto com discurso direto, com 2 pontos, travessão, como que é contada? E aqui nós temos um segundo texto, né? Que é A Cigarra e as Formigas. Aí vem falando da formiga boa, né? Isso aqui, gente, esse texto já é de Monteiro Lobato, né? Já é a fábula contada por Monteiro Lobato, nosso grande escritor de literatura infantil do Brasil. Letra E. Como a cigarra é vista pela formiga? Letra F. Como é a formiga? Isso já sobre o texto de Monteiro Lobato, tá? Letra G. O que acontece no fim da história? Letra H. A história é escrita em versos ou em prosa? E aí vem aqui a letra I, assinale as afirmativas com V de verdadeiro ou F de falso. O provérbio "os preguiçosos colhem o que merecem" poderia ser usado para encerrar o texto sem barra. Aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. A versão de José Paulo Paes defende valores parecidos com o que são defendidos na versão de Monteiro Lobato. E aqui vocês vão colocar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Os valores e as atitudes defendidos na versão de Lobato são diferentes dos valores e atitudes defendidos na versão tradicional. Coloquem verdadeiro ou falso. Na fábula de Monteiro Lobato, a intenção é valorizar o que a cigarra faz como um trabalho tão importante quanto da formiga. E aí vocês vão colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Todas elas vocês têm que responder colocando V para verdadeiro ou F para falso. Agora, para aprender mais, os diferentes jeitos de contar, estilos dos fabulistas. Ok, vamos lá. Desculpa, gente, é porque às vezes é para ser título e aparece aqui como parte do texto, né? Então isso faz a gente se perder na leitura, que era para ser um título, acredito. Os diferentes jeitos de contar, estilos dos fabulistas. Esopo, um dos mais antigos, escrevia suas fábulas de forma mais breve, sintética, em prosa, destacando muito a moral e o ensinamento que se podiam perceber na história. Ou seja, gente, ele já fazia uma espécie de resumo, né? Por isso que nós estamos falando de resumo aqui. Já La Fontaine, que foi um outro grande fabulista, já um fabulista mais da modernidade, né? Um fabulista mais recente, fez um trabalho de elaboração das fábulas clássicas, dando-lhes características mais literárias próprias da poesia. Ele trabalhava com versos rimados e com a apresentação de detalhes em relação às características das personagens, demonstrando assim maior preocupação com a estética, ou seja, a beleza do texto. Mas é importante dizer que, em suas versões, La Fontaine continuou a se preocupar com a moral das histórias, que passou a ter um valor mais crítico. Outros autores também têm jeitos diferentes de contar as fábulas, como vimos ser feito por José Paulo Paes e Monteiro Lobato, ok? Muito bem. Agora vamos para a atividade 3. Nessa etapa da sequência didática, você verá que há um jeito de escrever fábulas, sendo até possível fazer uma receita de como produzi-la.
É isso que faremos. Leia com atenção a atividade 3. Então aqui, ó, a receita para fazer uma fábula tradicional. Gente, qualquer pessoa pode inventar uma história, tá bom? Quando eu falo inventar uma história, é no sentido de inventar e escrever, né? Um texto, não é para inventar história assim, mentindo para os pais, fazendo coisa errada, não. Que o professor está falando de textos. Ingredientes. 1. Moral da história, que poderá estar escrita ou escondida no texto e cuja intenção seja mostrar uma lição, ensinamento ou crítica. Então, para ser uma fábula, tem que ter essa moral, esse ensinamento, né? 2 ou 3 personagens apresentadas rapidamente, com qualidades ou atitudes bem diferentes, sempre ligadas a situações humanas, né? Então, esses personagens são animais, né, gente? Para ser fábula, tem que ser animais. Se não for animais, não é fábula. Se eu colocar objeto, passa a ser um apólogo, tá? Aí uma caneta falante, um caderno falante, é apólogo. Então, para a gente fazer fábula, tem que ser animais. Um problema, conflito de rápida solução. Então, tem que ter um probleminha aí nessa fábula. Tempo e lugar meio vago, sem muito detalhamento. Numa floresta, né? Numa praia, num bosque, numa casa, mas não precisa falar tanto desse lugar. Só situar o lugar. Uma voz de narrador, né? Então alguém está narrando essa fábula em terceira pessoa, ou seja, falando dos animais, era uma vez um coelho. Então é aquele narrador que observa e que conta a história. Falas das personagens a gosto, né? Como que eles falam e o que eles falam. Uma sequência de ações, né? Eles têm que fazer alguma coisa, e um fim que surpreende e exemplifica o que se quer ensinar ou criticar, né? Então, isso é muito interessante. Então, modo de fazer. Em uma forma pequena, pegue a voz do narrador e, com ela, descreva de forma curta e rápida uma situação inicial, acrescentando tempo e lugar meio vagos e as personagens. Coloque essas personagens na situação de conflito. Acrescente as ações e vá regando tudo com intenção. Você poderá incluir as vozes das personagens durante o preparo. Por último, acrescente o fim que expresse bem a intenção escolhida. Pronto, em poucas linhas você terá uma fábula tradicional. Sirva nas situações em que puder tirar mais proveito dela, né, gente? Então aqui é uma espécie de uma brincadeira, mas, né, importante, ensinando vocês a fazerem uma fábula, né, na forma de uma receita, né, como se fosse uma receita, a receita de preparo de alimento, né? Mas aqui está ensinando a fazer uma fábula. Então agora aqui, gente, nós temos um resumo, né? Um esquema mostrando aqui, falando algumas coisas, né, para vocês. Uma fábula, né, toda esquematizada, aqui mostrando cada ponto dessa fábula. Observe uma fábula feita com essa receita e repare nos ingredientes. Então aqui, ó, nós vamos ter eu não vou ler o inteiro, eu só vou ler aqui os aspectos, tá, gente? Ó, o tempo é vago e impreciso. Tem 2 ou mais personagens, né, que são animais, sem muitas descrições. Não se fala muito, que era alto, que era baixo, que era gordo, que era magro, que era azul, que era rosa. Isso não se fala. A voz do narrador. O problema, ou seja, o conflito com rápida resolução. Os leões caçaram um animal e tinham de dividir a presa. O espaço é vago, ó, considerando a situação, imagina-se uma selva, né? Então aqui, a sequência de ações: os leões saíram para caçar, pegaram um veado, um dos leões dividiu em 4 partes, este leão decidiu ficar com todas as partes. Aí tem a fala da personagem, tem o final surpreendente, só um leão fica com todos os pedaços, e por último, lá embaixo, nós vemos a moral da história, com a intenção de ensinar algo, né? Então vocês vão fazer essa leitura detalhadamente para vocês compreenderem um pouquinho melhor esta fábula. Letra A. A partir da leitura dessa etapa da sequência didática, quais são as características da fábula? Letra B. O texto Receita para fazer uma fábula tradicional ajudou você a compreender melhor uma fábula? Comente. Letra C. Qual título você daria à fábula lida, na atividade 3, escrita a partir da receita para fazer uma fábula tradicional? Né? Qual é o título que você daria? Aí vocês irão responder. Aqui nós temos o texto do Patinho Feio e temos o texto da Assembleia dos Ratos, que vocês irão fazer a leitura, tá bom? E aí o professor vai explicar aqui a atividade. Letra A.
que vocês vão responder. Letra A. Qual desses textos seguiu os ingredientes da receita para fazer uma fábula tradicional? Por quê? Então tem um texto aí que seguiu direitinho aquele passo a passo. Qual foi esse texto? Qual desses dois e por quê, né? Que detalhe chamou a sua atenção ou que detalhes que mostram que o texto está dentro do que aquela receitinha mostra? B. A receita lhe foi útil para a identificação de uma fábula e para escrever uma fábula? Foi útil para vocês? Comente. Letra C. Na característica coluna são animais que são personagens de fábulas. Já na segunda coluna são as características desses animais. A sua tarefa será relacionar a primeira coluna com a segunda, levando em consideração as características desses animais. Então, primeiro nós temos o lobo e a raposa, segunda, a raposa e a cegonha, terceiro, a lebre e a tartaruga, quarto, o leão e o rato e quinto, a cigarra e a formiga. E aí vocês vão ver aqui ao lado que tem características. Então, por exemplo, se eu encontro aqui a característica do lobo e da raposa, eu vou lá entre parênteses e coloco o número 1. Se eu encontro a característica da raposa e a cegonha, né, eu vou lá e coloco o número 2, tá bom? Lembrando que não vai aparecer na ordem não, vai aparecer embaralhado, tá, gente? Então tem que ler com atenção. Vamos ver a primeira característica aqui. A primeira é conhecida por cantar e a segunda por não parar de procurar e carregar alimento. Essas características são de quais animais, ou melhor, né, de qual fábula? A segunda. O primeiro é conhecido por ser carnívoro e feroz, e o segundo por ser um animal dócil e frágil. A outra. A primeira é muito rápida e a segunda muito lenta. A outra. O primeiro é muito feroz e grande, o segundo é um roedor pequeno. E a última, a primeira tem focinho curto e a segunda tem bico longo. Então já fica mais fácil, né, gente, para vocês relacionarem. Vamos para número 5 agora. E agora que que tal você mesmo se transformar em um escritor de fábulas? É só seguir as orientações. Primeiro, a número 1. Sua tarefa é produzir uma fábula. Escolha uma das seguintes morais, Contra a esperteza e meia, né? Ou seja, uma pessoa é esperta, a outra é muito mais. Ou, quem vê cara não vê coração. Tem gente que fica muito avaliando a pessoa pela beleza externa, que é bonito e acha que por dentro a pessoa também é bonita, né? E nem sempre é a realidade, né, gente? Ou melhor, na maioria das vezes. Ou quem ri por último ri melhor. Tem gente que às vezes acha que tá por cima, né? Que conseguiu passar o outro para trás e que prejudicou a outra pessoa e que está melhor que outra pessoa, quando na verdade, né, depois passa um tempo, essa pessoa fica na pior e a pessoa de quem ela riu é a que vai ficar bem, né? Então isso que quer dizer. Aí vocês vão escolher uma dessas para poder criar uma fábula. Segunda aqui, a partir da moral escolhida, relate um fato que tenha a moral escolhida como desfecho. Terceira, agora você vai produzir a sua fábula. Antes de começar a escrever, você deve planejar o texto. Para isso, leia as informações da primeira coluna do quadro, depois preencha o espaço da segunda coluna com as informações necessárias para a produção da fábula. Então aqui, gente, vocês têm um esquema, né, de um planejamento para produzir essa fábula de vocês. Então, as personagens. Os animais são escolhidos para representar sentimentos e valores humanos. Escolha animais que podem viver situações que permitam chegar à moral desejada. Então, vocês podem escolher uns 2 animais. Tentem escolher, gente, uma dica para vocês, que aqui não tem. Animais da nossa fauna, da fauna aqui do Espírito Santo, mais especificamente aqui de Vila Velha. Nos bairros de vocês devem ver alguns animais, né? Ou vocês devem ter animais. Então, façam essa fábula com eles, né? Escolham 2. Eu acho mais interessante assim. Lugar. Nas fábulas, o lugar só ganha importância se estiver relacionado ao desenvolvimento da história. Nossa, gente, o lugar tem tantos, né? Pode ser o jardim da casa de vocês, pode ser o quintal da casa de vocês, o telhado da casa de vocês, né? A rua da casa de vocês, o bairro, né? Um terreno baldio, vazio, que tem mato, que tem bicho, né? Aí vocês têm tantos lugares, então, são muitas ideias. O tempo. Nas fábulas, o tempo não tem muita importância no desenvolvimento das ações, chegando a ser ignorado. Então, assim, ontem, hoje, né, há muito tempo, isso aí não tem tanta importância, mas vocês podem colocar, era uma vez, há vários dias, há muito tempo, certo dia, né, e vocês podem fazer dessa forma.
E também não precisam se preocupar muito assim se é presente ou passado. Pode ser uma fábula no tempo presente. Vocês contando, né, o que os animais fizeram, estão fazendo, sem se preocupar tanto, no passado, estou contando no tempo passado. Não necessariamente, pode ser no presente também. O narrador, gente, é em terceira pessoa, ou seja, vocês estarão contando a história, vocês são narradores, observadores, vocês vão observar e contar, e vocês não estarão nessa história, ok? Então, a gente sempre vai se referir aos animais como ele ou ela, né? Ou seja, você não participa da história, você que é o narrador e que conta. O enredo, gente. O fato é a coisa mais importante na fábula. Em geral, apenas um. Portanto, a situação na qual as personagens estão envolvidas deve ser o foco da atenção do autor, ou seja, você. Então, vocês vão dizer qual é a situação inicial, qual é o conflito, né? Assim, o ápice da história, o que vai acontecer para ser resolvido e o desfecho dessa história. E a moral vem por último, que vocês já escolheram, né? Essa moral. Aí vamos colocar aqui. Então, aí vem falando um pouco, gente. O planejamento está pronto. Então, você já pode começar a escrever. Não se esqueça, no entanto, de que no momento da escrita precisa decidir. Letra A. Quais palavras usar, ou seja, selecionar aquelas que melhor possam expressar suas intenções. B. Como organizar as palavras nas frases, a fim de que elas possam expressar claramente o que deseja transmitir ao leitor. E a gente evita ficar repetindo muito palavra. Aí, então, depois. Não. Tenta empregar essas palavras, mas sem ficar repetindo elas, tá? Se eu usei o aí, eu não preciso depois usar de novo. Eu posso colocar depois, após, né, no outro dia. Então fica melhor dessa forma, tá bom? Letra C. Quais sinais de pontuação usar no interior e no final das frases? Não se esqueça de que os sinais servem para organizar as frases, permitindo ao leitor compreender melhor a ideia que cada frase pretende transmitir e também para dar mais expressividade às frases, ou seja, permitir, por exemplo, que o leitor perceba que determinada frase transmite entusiasmo, alegria, agitação, decepção ou ainda uma interrupção. Então, vocês têm que fazer um bom uso dos sinais de pontuação, que eu vou colocar até para vocês no grupo, agora que vocês estão assistindo esse vídeo, o professor já colocou um esquema, né, falando sobre cada sinal de pontuação, uma arte mostrando cada um e para que serve. Finalizando o texto, faça uma revisão, momento importante do processo de produção de texto escrito. Em seguida, acerte os problemas que encontrar e reescrevam. Gente, todo texto a gente faz, né, depois a gente precisa revisar, muitas vezes tem que reescrever porque não ficou legal, e não é legal ficar borrando, apagando toda hora, não. Fez o texto numa folha, revisa, já marca nele o que tem que ser mudado. Na outra folha você já reescreve, corrigindo aquilo que você vê que precisa ser corrigido, tá bom? Portanto, mãos à obra. Então vamos lá, gente. Um bom trabalho para vocês. Assistam aos vídeos que o professor Rodrigo disponibilizou para vocês no grupo do WhatsApp. Veja todas as informações que o professor coloca, porque irão ajudá-los. Um abraço a todos. Precisando é só chamar.